O suor escorria pelo rosto de Letícia, enquanto ela equilibrava a bandeja com copos de água gelada entre os foliões do bloco de carnaval na Avenida Afonso Pena. O som dos tambores ecoava pelas ruas de Campo Grande, misturando-se aos gritos de alegria e às músicas que saíam dos trios elétricos. Ela havia conseguido aquele trabalho temporário para ganhar alguns trocados extras, vestindo uma fantasia simples que ela mesma havia costurado durante as madrugadas da semana anterior. A fantasia de sereia em tons de azul e verde brilhava sob o sol forte do centro-oeste, mas não conseguia disfarçar o cansaço em seus olhos. Letícia trabalhava desde as 5 da manhã, servindo água para os foliões, e ainda tinha que correr para casa cuidar de Gabriel, seu irmão de 5 anos. O dinheiro que ganhava mal dava para o aluguel do pequeno apartamento onde moravam, no bairro popular de Vila Nasser, muito menos para os remédios caros que Gabriel precisava tomar todos os dias. No camarote VIP, montado especialmente para os empresários da cidade, Rodrigo Almeida Faria observava a multidão lá embaixo, com o mesmo interesse que dedicava aos relatórios financeiros de seus hotéis. 0. Ele estava ali apenas porque sua presença era esperada, sendo dono da maior rede de resorts de luxo de Mato Grosso do Sul. Aos 33 anos, Rodrigo havia construído um império que se estendia desde as praias de Bonito até as fazendas históricas da região, mas nada daquilo o emocionava mais. Vestindo uma camisa branca de linho que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas na multidão, ele segurava uma taça de champanhe francês, enquanto conversava mecanicamente com outros empresários sobre negócios e investimentos. Seu charme era calculado, seu sorriso medido, cada gesto pensado para impressionar e manter sua imagem de homem bem-sucedido e desejável. Foi quando ele a viu. Letícia subia as escadas que levavam ao camarote, carregando uma nova bandeja de águas. Seu supervisor havia pedido para ela abastecer também a área VIP, mesmo sabendo que aquelas pessoas raramente bebiam água comum. Ela respirou fundo, ajeitou a fantasia e subiu os degraus com a dignidade que sempre a acompanhava, independentemente da situação. Rodrigo interrompeu a conversa no meio de uma frase sobre ocupação hoteleira. Algo naquela jovem chamou sua atenção de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a forma como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo exercendo um trabalho humilde, ou a maneira como seus olhos brilhavam com uma determinação que ele havia perdido há muito tempo. "Com licença", disse Letícia educadamente, oferecendo os copos de água para o grupo. "Água gelada?" Os empresários a ignoraram completamente, continuando suas conversas sobre cifras e porcentagens. Mas Rodrigo não conseguia tirar os olhos dela. Quando Letícia se virou para descer as escadas, ele se aproximou. "Ei", chamou, usando o tom de voz que sempre funcionava com as mulheres de seu círculo social. "Como se chama?" Letícia se virou, surpresa. "Letícia, senhor." "Rodrigo", ele disse, estendendo a mão de forma teatral. "Rodrigo Almeida Faria. Talvez você conheça meus hotéis." Ela apertou sua mão rapidamente, sem demonstrar qualquer reconhecimento especial. "Prazer. Preciso voltar ao trabalho." Mas Rodrigo não estava acostumado a ser dispensado tão facilmente. "Que tal deixar esse trabalho de lado e vir comemorar comigo? Posso mostrar como é o carnaval de verdade." Letícia o encarou por alguns segundos, avaliando suas intenções. "Obrigada, mas estou trabalhando." "Todo mundo tem um preço", disse Rodrigo, ainda sorrindo, mas com um tom mais direto. "Quanto você ganha vendendo água aí? R$ 1.000 pelo dia inteiro? Posso te pagar 5.000 só para ficar aqui conversando comigo." Foi como se o tempo parasse. Letícia sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de indignação. Ela havia crescido em uma família humilde. Trabalhava desde os 15 anos para sustentar a si mesma e ao irmão, mas jamais havia perdido sua dignidade. "Eu não estou à venda", disse ela, com uma firmeza que fez alguns outros empresários pararem suas conversas para observar. Rodrigo, acostumado a conseguir tudo o que queria, interpretou a resistência como um jogo. 10.000, ofereceu, aumentando o tom de voz para que outros pudessem ouvir. "Por uma noite. Você nunca mais precisaria trabalhar vendendo água na rua." O silêncio se instalou no camarote. Todas as conversas cessaram. Letícia sentiu dezenas de olhos sobre ela,
alguns curiosos, outros julgadores. Mas foi a arrogância no sorriso de Rodrigo que a fez perder a paciência. O tapa ecoou por todo o camarote como um trovão. A marca dos 5 dedos ficou vermelha no rosto de Rodrigo, que ficou paralisado de choque. Ninguém, absolutamente ninguém, havia ousado tocá-lo daquela forma. As pessoas ao redor sussurravam e algumas tiravam fotos discretamente com os celulares. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, disse Letícia, com a voz tremendo de raiva contida, mas não tem o direito de tratar as pessoas como objetos. Eu trabalho honestamente para sustentar minha família. E isso vale mais do que qualquer quantia que você possa oferecer. Ela desceu as escadas rapidamente, deixando Rodrigo ainda atordoado no camarote. O burburinho tomou conta do local, com pessoas comentando sobre a ousadia da jovem que havia dado um tapa no empresário mais poderoso da região. Rodrigo tocou o rosto, sentindo ainda a ardência. Nunca havia sentido tamanha humilhação. Ao mesmo tempo, algo naquela reação despertou nele uma sensação que não experimentava há anos, o desafio de conquistar algo que não podia simplesmente comprar. Quem é ela? Perguntou para Marcelo, seu assessor pessoal, que havia presenciado toda a cena. Vou descobrir, respondeu Marcelo, já pegando o telefone para fazer algumas ligações. Lá embaixo, Letícia continuou seu trabalho, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ela precisava daquele dinheiro, mesmo que fosse pouco. Gabriel estava em casa com a vizinha, Dona Rosa. Mas ela sabia que o menino não estava bem. As crises estavam ficando mais frequentes e o médico do posto de saúde já havia sugerido que ele precisava de exames mais detalhados. Mas não importava o quanto ela precisasse de dinheiro. Jamais se rebaixaria ao nível daquele homem arrogante. Havia visto a mãe passar por situações semelhantes, envolvendo-se com homens que prometiam mundos e fundos em troca de favores, e sabia onde isso levava. Ao abandono e à decepção. O carnaval continuou ao seu redor, mas Letícia já não conseguia sentir a alegria da festa. Seus pensamentos estavam com Gabriel e com as contas que precisava pagar no final do mês. O dinheiro que ganharia naquele dia mal cobriria os remédios da semana. Enquanto isso, no camarote, Rodrigo não conseguia se concentrar em mais nada. Aquela mulher havia mexido com algo profundo dentro dele, algo que ele havia enterrado há muito tempo sob camadas de sucesso financeiro e relacionamentos superficiais. A forma como ela o havia encarado, sem medo ou reverência, despertou nele uma curiosidade inquietante. Marcelo retornou após algumas ligações. Letícia Santos Moreira, 20 anos, mora na Vila Nasser com o irmão menor. Trabalha em 3 empregos diferentes para se sustentar. O menino tem alguns problemas de saúde. Problemas de saúde? Rodrigo repetiu, prestando atenção pela primeira vez em muito tempo aos detalhes da vida de outra pessoa. Epilepsia, pelo que consegui descobrir, difícil de controlar, precisa de medicamentos caros. Rodrigo ficou em silêncio, processando a informação. Talvez houvesse uma forma de reverter aquela situação humilhante. Se ela precisava de dinheiro para o irmão, talvez pudesse ser mais receptiva a uma proposta diferente. Descubra mais detalhes, ordenou. Onde ela mora, onde trabalha, tudo. Já está sendo investigado, respondeu Marcelo, acostumado com os caprichos do patrão. O carnaval chegou ao fim no início da noite, mas Rodrigo não havia conseguido tirar Letícia da cabeça. Pela primeira vez em anos, ele havia encontrado algo que não podia simplesmente comprar, e isso o incomodava profundamente. Letícia chegou em casa exausta, contando as notas amassadas que havia ganho durante o dia. Não era muito, mas seria suficiente para comprar os remédios de Gabriel por mais alguns dias. O menino correu para abraçá-la assim que ela entrou no pequeno apartamento. Tícia, como foi o carnaval? Perguntou Gabriel, com os olhos brilhando de curiosidade. Foi interessante, respondeu ela, abraçando o irmão e tentando esquecer o episódio com o empresário arrogante. Vamos jantar? Enquanto preparavam um macarrão simples na pequena cozinha, Letícia pensou sobre o futuro. Os remédios de Gabriel estavam ficando cada vez mais caros, e ela sentia que estava perdendo a batalha contra o tempo. Mas não desistiria. Nunca desistiria de cuidar do irmão que era tudo o que tinha no mundo. Do outro lado da cidade,
Na mansão de Rodrigo, no bairro mais nobre de Campo Grande, ele observava a vista da cidade através das janelas do seu escritório. Sua cabeça fervilhava com planos e possibilidades. Havia encontrado algo que despertava nele uma obsessão que não sentia há muito tempo, e ele não descansaria até conseguir o que queria. A marca do tapa havia desaparecido de seu rosto, mas a lembrança da humilhação permanecia viva em sua mente. E junto com ela, uma determinação crescente de provar que no final, tudo e todos tinham um preço. O que Rodrigo não sabia era que havia subestimado completamente a força e a dignidade de Letícia Moreira, e que essa subestimação mudaria completamente o rumo de suas vidas nos próximos meses. 3 semanas se passaram desde o carnaval, e Letícia tentava apagar da memória o encontro com aquele empresário arrogante. A vida havia voltado à sua rotina habitual. Acordar às 5 da manhã para trabalhar na padaria do bairro, correr para casa na hora do almoço para dar o remédio a Gabriel, trabalhar à tarde como faxineira em um escritório no centro e ainda fazer alguns serviços de costura à noite para complementar a renda. Gabriel parecia estar melhor nas últimas semanas. As crises haviam diminuído e o menino estava mais animado, brincando no pequeno pátio do prédio com as outras crianças da vizinhança. Letícia se permitia ter esperança de que talvez os remédios estivessem finalmente fazendo efeito. Era uma quinta-feira comum quando o telefone tocou no meio da tarde. Letícia estava limpando os escritórios do centro quando seu celular vibrou insistentemente. Dona Rosa, a vizinha que cuidava de Gabriel quando ela trabalhava, nunca ligava a menos que fosse algo urgente. Letícia, você precisa vir correndo para cá, disse Dona Rosa com a voz trêmula. O Gabriel, ele teve uma crise na escola, forte mesmo. A diretora ligou desesperada. O mundo de Letícia desabou naquele momento. Ela largou tudo e correu para a escola, chegando ao mesmo tempo que a ambulância. Gabriel estava deitado no chão da sala de aula, cercado pelos professores e pela enfermeira da escola. Seus pequenos músculos se contraíam violentamente e seus olhos estavam revirados. Já dura 15 minutos, informou a professora, com lágrimas nos olhos. Nunca foi assim antes. Os paramédicos trabalharam rapidamente, aplicando medicamentos intravenosos para interromper a convulsão. Letícia segurou a mão do irmão durante toda a corrida para o hospital, sussurrando palavras de conforto enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. No hospital regional, Gabriel foi imediatamente levado para a UTI pediátrica. Letícia passou horas no corredor, sem conseguir comer ou dormir, apenas esperando notícias. Dona Rosa veio fazer-lhe companhia, trazendo um sanduíche que ela nem conseguiu tocar. Foi só na manhã seguinte que o neurologista, Dr. Henrique Moraes, a chamou para conversar. Ele era um homem de meia idade, com expressão séria e cansada de quem havia visto muitos casos difíceis. Senhorita Letícia, preciso falar com você sobre o estado do Gabriel, começou ele, ajustando os óculos. Os exames que fizemos ontem revelaram que a epilepsia dele está evoluindo para uma forma mais grave e resistente aos medicamentos convencionais. Letícia sentiu o chão fugir de seus pés. O que isso significa, doutor? Significa que os remédios que ele toma atualmente não estão mais sendo suficientes para controlar as crises. Precisamos partir para um tratamento mais agressivo e, infelizmente, mais caro. Quanto seria? Perguntou ela, já temendo a resposta. Dr. Henrique suspirou pesadamente. Existe um tratamento experimental nos Estados Unidos com medicamentos de última geração que tem mostrado resultados promissores em casos como o do Gabriel. Mas o custo inicial seria de aproximadamente R$300 mil para todo o protocolo, além de R$50 mil mensais para manutenção. O número ecoou na cabeça de Letícia como um martelo. R$300 mil. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em várias vidas trabalhando como fazia. E ainda por cima, 50 mil por mês. Doutor, eu não tenho esse dinheiro, disse ela com a voz quebrada. Não há nenhuma outra opção? Podemos tentar ajustar os medicamentos nacionais, mas, sinceramente, com o quadro que Gabriel apresenta agora, as chances de sucesso são muito baixas. Sem o tratamento adequado, as crises podem se tornar ainda mais frequentes e severas.
Letícia saiu do consultório em choque. Como poderia conseguir tanto dinheiro? Não tinha família rica, não conhecia ninguém com recursos e sua situação financeira mal permitia que pagasse as contas básicas do mês. Passou os 2 dias seguintes ao lado de Gabriel no hospital, vendo-o entrar e sair de pequenas crises que eram controladas com medicação intravenosa. O menino estava confuso, perguntando constantemente por que estava ali, e ela não tinha coragem de explicar a gravidade da situação. Foi no domingo, quando Gabriel finalmente recebeu alta com uma nova receita de remédios ainda mais caros, que Letícia tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela se lembrou do empresário arrogante do carnaval, Rodrigo Almeida Faria, o homem que havia oferecido R$ 10.000 por uma noite, como se ela fosse um objeto à venda. A lembrança ainda a revoltava, mas agora, desesperada, ela começou a ver aquela proposta humilhante de uma forma diferente. Na segunda-feira pela manhã, depois de deixar Gabriel na escola com instruções detalhadas para os professores sobre como agir em caso de emergência, Letícia se dirigiu ao centro empresarial onde ficava a sede da empresa de Rodrigo. O edifício era imponente, todo de vidro e aço, contrastando com os prédios mais antigos ao redor. Letícia nunca havia entrado em um lugar tão luxuoso. O mármore do piso refletia as luzes do teto e havia quadros caríssimos nas paredes. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma jovem loira impecavelmente vestida, olhando Letícia de cima a baixo com certa desconfiança. "Preciso falar com o senhor Rodrigo Almeida Faria", disse Letícia, tentando manter a voz firme. "O senhor Rodrigo tem agenda muito restrita. Você tem agendamento?" "Não, mas é sobre uma questão pessoal." A recepcionista sorriu com desdém. "Questão pessoal? Sinto muito, mas o senhor Rodrigo não atende sem agendamento prévio." Letícia ficou ali parada por alguns segundos, sentindo-se pequena naquele ambiente ostensivo. Mas então pensou em Gabriel, nas crises que poderiam voltar a qualquer momento, e encontrou forças para insistir. "Por favor, apenas diga a ele que é a Letícia do carnaval." A recepcionista a olhou com ainda mais desconfiança, mas pegou o telefone interno. Após alguns minutos de conversa em voz baixa, ela desligou com expressão surpresa. "O senhor Rodrigo vai recebê-la. 20º andar, última porta à direita." O elevador parecia subir eternamente. Letícia ajeitou a blusa simples que vestia, tentando se preparar mentalmente para o que estava prestes a fazer. Nunca imaginou que chegaria ao ponto de procurar aquele homem. Mas Gabriel era mais importante que seu orgulho. A porta do escritório era de madeira nobre, com uma placa dourada identificando Rodrigo Almeida Faria, presidente. Ela bateu suavemente e escutou uma voz conhecida dizendo para entrar. Rodrigo estava atrás de uma mesa enorme, vestindo um terno impecável. Seu escritório era ainda mais luxuoso que o lobby, com uma vista panorâmica de Campo Grande. Quando ele a viu, um sorriso lento se formou em seus lábios. "Letícia", disse ele, levantando-se da cadeira. "Que surpresa interessante. Pensei que nunca mais veria você depois daquela performance no carnaval." Ela respirou fundo, preparando-se para o que seria uma das coisas mais difíceis que já havia feito na vida. "Senhor Rodrigo, eu preciso falar com o senhor sobre a proposta que fez naquele dia." Os olhos dele brilharam com interesse renovado. "Ah, finalmente mudou de ideia? O que aconteceu com toda aquela dignidade e indignação?" A ironia em sua voz a feriu, mas ela se forçou a continuar. "Meu irmão está doente, muito doente. Ele precisa de um tratamento que custa R$ 300.000 e eu não tenho esse dinheiro." Rodrigo se aproximou dela lentamente, como um predador estudando sua presa. "E você achou que eu poderia ajudar? Você ofereceu 10.000 por uma noite", disse ela com a voz trêmula. Eu preciso de muito mais que isso, mas talvez possamos negociar algo." Ele deu a volta na mesa e ficou bem próximo a ela. Letícia podia sentir o cheiro de seu perfume caro e ver a satisfação em seus olhos. Ele estava gostando daquela situação, de tê-la ali, vulnerável, pedindo sua ajuda. "Que interessante", murmurou ele. "A mesma mulher que me deu um tapa na cara, agora vem até meu escritório se oferecendo. A vida realmente dá voltas, não é?" Letícia fechou os olhos, engolindo a humilhação.
Meu irmão pode vir a falecer sem o tratamento adequado. Ele tem apenas 5 anos. Eu faria qualquer coisa para salvá-lo. Qualquer coisa? Repetiu Rodrigo, saboreando cada palavra. Sim, sussurrou ela. Rodrigo voltou para trás da mesa e se sentou, estudando-a com atenção. 300 mil reais é uma quantia considerável. Uma noite não seria suficiente para cobrir esse investimento. Letícia sentiu o estômago revirar, mas se forçou a perguntar. O que você está propondo? 1 mês, disse ele calmamente. Um contrato de 1 mês, onde você será minha companhia exclusiva. Acompanhará eventos sociais, jantares de negócios, viagens. E, em troca, eu cobrirei todos os custos do tratamento do seu irmão. A sala ficou em silêncio por longos minutos. Letícia processava a proposta, tentando entender todas as implicações. 1 mês de sua vida em troca da vida de Gabriel. E depois do mês? Perguntou ela. Depois você está livre para ir embora e nunca mais me ver. E se eu aceitar, como posso ter certeza de que cumprirá sua parte? Rodrigo sorriu com arrogância. Você está esquecendo que sou eu quem está fazendo o favor aqui. Sou um homem de negócios respeitado nesta cidade. Minha palavra vale mais que qualquer contrato. Letícia ficou em pé, precisando de alguns momentos para pensar. Caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquela vista, Gabriel estava na escola, sem saber que sua vida dependia da decisão que ela estava prestes a tomar. Preciso de garantias, disse ela, se virando para encará-lo. Quero que pague o tratamento antes do início do contrato. E quero tudo por escrito. Você não está em posição de fazer exigências, respondeu Rodrigo friamente. Se não aceitar minhas condições, saio desta sala agora e nunca mais volto, disse ela, encontrando uma força interior que não sabia que tinha. Eles se encararam por alguns segundos, em uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, Rodrigo assentiu. Muito bem. Meu advogado preparará um contrato detalhado. O dinheiro será depositado em uma conta para custear o tratamento antes de qualquer coisa começar. Letícia assentiu, tentando não demonstrar o quanto estava tremendo internamente. Há mais uma condição, disse Rodrigo, levantando-se novamente. Durante esse mês você viverá na minha casa. Preciso que esteja disponível sempre que necessário. A ideia de viver na casa dele por 1 mês inteiro a apavorava. Mas ela pensou em Gabriel e assentiu. Quando começa? Perguntou ela. Próxima segunda-feira. Isso lhe dá 1 semana para organizar sua vida e explicar sua ausência para quem for necessário. Letícia se dirigiu para a porta, sentindo-se como se estivesse flutuando. Havia acabado de vender 1 mês de sua vida, mas Gabriel teria a chance que precisava. Letícia, chamou Rodrigo quando ela já estava na porta. Ela se virou. Só para deixar claro, eu sempre consigo o que quero. Sempre. Ela saiu do escritório sem responder, mas suas palavras ecoaram em sua mente durante todo o caminho para casa. Havia entrado em um acordo com o diabo, mas era a única chance que Gabriel tinha. Naquela noite, enquanto preparava o jantar e ajudava Gabriel com a lição de casa, Letícia se perguntou como explicaria sua ausência temporária. Decidiu que diria que conseguiu um trabalho como governanta em uma casa de família rica, que exigia que ela morasse no emprego. Tícia, você está bem? Perguntou Gabriel, notando que ela estava mais quieta que o normal. Estou ótima, amor, mentiu ela, abraçando o irmão. Tudo vai ficar bem. Mas enquanto dizia essas palavras, Letícia não conseguia afastar a sensação de que havia acabado de mudar o curso de suas vidas de uma forma irreversível, e não tinha ideia de todas as consequências que essa decisão traria. A segunda-feira chegou mais rápido do que Letícia esperava. Ela havia passado a semana organizando tudo para sua ausência temporária. Conversou com Dona Rosa para que cuidasse de Gabriel nos horários em que não estivesse na escola, deixou dinheiro para as despesas básicas e inventou a história do trabalho como governanta para explicar por que precisaria dormir fora de casa. Gabriel havia aceitado a explicação sem questionar muito, especialmente quando ela prometeu que visitaria todos os dias após o horário escolar. O que ela não contou para o irmão é que o dinheiro para seu tratamento já estava sendo providenciado, graças ao acordo sombrio que havia feito.
Rodrigo havia cumprido sua parte do acordo com uma eficiência que a impressionou e, ao mesmo tempo, a deixou desconfortável. Em poucos dias, o dinheiro havia sido depositado em uma conta especial para custear integralmente o tratamento de Gabriel. E os melhores médicos de Campo Grande já haviam sido contatados para agilizar o início do protocolo experimental. Agora, com uma pequena mala na mão contendo apenas algumas roupas básicas, Letícia estava parada em frente ao portão da mansão de Rodrigo, no bairro mais nobre da cidade. A casa era ainda mais imponente do que ela havia imaginado. Uma construção moderna de 2 andares, com jardins perfeitamente cuidados e uma piscina que brilhava sob o sol da manhã. O portão se abriu automaticamente quando ela se aproximou, como se alguém a estivesse observando. Ela caminhou pela alameda de pedras até a porta principal, onde foi recebida por uma senhora de aproximadamente 60 anos, de cabelos grisalhos presos em um coque impecável. "Você deve ser a Letícia", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Sou Dona Benedita, cuido da casa do Sr. Rodrigo há mais de 20 anos. Letícia se sentiu imediatamente mais à vontade com a presença materna de Dona Benedita. "Prazer em conhecê-la. O Sr. Rodrigo está em uma reunião, mas me pediu para mostrar seus aposentos e explicar como as coisas funcionam aqui." Dona Benedita a conduziu através da casa, e Letícia não conseguia esconder seu espanto com o luxo de cada detalhe. Mármore italiano no piso, lustres de cristal, obras de arte que ela só havia visto em livros. Era um mundo completamente diferente do pequeno apartamento onde havia crescido. "Este será seu quarto", disse Dona Benedita, abrindo a porta de uma suíte no 2º andar. Letícia entrou e ficou boquiaberta. O quarto era maior que toda a sua casa. Havia uma cama king size com lençóis que pareciam feitos de seda, um closet espaçoso, uma sala de estar privativa e um banheiro com uma banheira de hidromassagem. "É muito luxuoso", murmurou ela. Dona Benedita riu suavemente. "O Sr. Rodrigo gosta que tudo seja perfeito. Há roupas no closet que foram compradas especialmente para você. Ele disse que você precisaria de um guarda-roupa adequado para os eventos sociais." Letícia abriu o closet e encontrou vestidos caríssimos, sapatos de marcas famosas, joias delicadas. Tudo em seu tamanho exato, como se alguém houvesse estudado cada detalhe de seu corpo. "Como ele sabia meus tamanhos?" perguntou com uma sensação estranha no estômago. Dona Benedita hesitou por um momento. "O Sr. Rodrigo é muito detalhista quando quer algo." Após Dona Benedita sair, Letícia ficou sozinha explorando seu novo ambiente temporário. Pela janela, podia ver a cidade se estendendo até o horizonte e, por um momento, se permitiu imaginar como seria viver sempre daquela forma, sem se preocupar com dinheiro ou contas para pagar. Mas logo afastou esses pensamentos. Aquilo era apenas temporário, um sacrifício necessário para salvar Gabriel. Em um mês, estaria de volta à sua vida simples, mas com a tranquilidade de saber que seu irmão teria o melhor tratamento possível. Rodrigo chegou em casa no final da tarde, encontrando Letícia na biblioteca, folheando um livro sobre paisagismo. Ela havia tomado banho e vestido um dos vestidos do closet, um modelo simples em tom azul marinho que realçava sua beleza natural. "Espero que tenha gostado de suas acomodações", disse ele, encostando na porta com um sorriso satisfeito. "Está tudo muito bonito", respondeu ela educadamente, fechando o livro. "Obrigada pelas roupas. Não poderia levá-la aos lugares onde vamos vestindo aquelas roupas simples que você usa", disse ele com crueldade desnecessária. "Minha reputação exige que minha companhia esteja sempre impecável." Letícia sentiu a familiar onda de raiva, mas se forçou a manter a calma. "Entendo." Rodrigo se aproximou e se sentou na poltrona, em frente à dela. "Amanhã temos nosso primeiro compromisso social, um jantar beneficente no Clube Campestre. Será uma boa oportunidade para você aprender como se comportar nesses eventos." "E o que exatamente você espera de mim?" perguntou ela. "Que seja charmosa, educada e deixe claro para todos que está comigo por vontade própria. Nada de caras feias ou comentários sarcásticos." Letícia assentiu, lembrando-se do motivo pelo qual estava ali. "Posso visitar meu irmão hoje?" "Prometi que o veria todos os dias." "Claro, mas Marcelo irá levá-la e buscá-la."
Não quero que saia sozinha pela cidade. A ideia de ser vigiada a incomodou, mas ela não discutiu. Quando posso ir? Agora mesmo, se quiser. Mas esteja de volta para o jantar. Dona Benedita preparou algo especial. Meia hora depois, Letícia estava no carro luxuoso de Rodrigo, sendo levada por Marcelo de volta ao seu bairro. A diferença entre os dois mundos ficava ainda mais evidente quando o carro importado entrava pelas ruas simples da Vila Nasser. Gabriel correu para seus braços assim que ela chegou, contando animadamente sobre seu dia na escola. Ele parecia estar se sentindo melhor, e Letícia se permitiu ter esperança de que logo o tratamento começaria a fazer efeito. "A senhora que está cuidando de você é legal?" perguntou Gabriel, referindo-se à história inventada sobre o trabalho como governanta. "É sim, amor. Dona Benedita é muito gentil", respondeu Letícia, tecnicamente dizendo a verdade. Ela ajudou Gabriel com a lição de casa e preparou um jantar simples, saboreando aqueles momentos de normalidade antes de ter que voltar à encenação. Quando retornou à mansão, encontrou Dona Benedita terminando de preparar uma mesa elegante na sala de jantar. O ambiente estava iluminado por velas e havia flores frescas enfeitando o centro da mesa. "O Sr. Rodrigo gosta de jantares formais", explicou a governanta, "mesmo quando está em casa." Rodrigo apareceu pontualmente às 8 horas, vestindo um terno casual, mas igualmente caro. Ele havia se arrumado como se fossem a um restaurante 5 estrelas, não para um jantar em casa. "Pontualidade, gosto disso", disse ele, puxando a cadeira para que Letícia se sentasse. O jantar foi servido em vários pratos: entrada, prato principal, sobremesa. Letícia se sentiu desconfortável com tanto luxo, especialmente sabendo que Gabriel provavelmente havia jantado apenas macarrão com molho de tomate. "Conte-me sobre sua família", disse Rodrigo, cortando delicadamente um pedaço de salmão. "Não há muito para contar", respondeu ela cautelosamente. "Somos só eu e Gabriel." "E seus pais?" Letícia hesitou. Falar sobre sua história dolorosa com aquele homem frio parecia uma invasão de privacidade desnecessária. "Minha mãe faleceu quando Gabriel nasceu. Meu pai nunca esteve presente." "Interessante", murmurou ele, como se estivesse processando informações que já conhecia. "Por que interessante?" Rodrigo a estudou por alguns segundos antes de responder. Pessoas que crescem sem estabilidade familiar às vezes desenvolvem uma força interior notável. Você claramente desenvolveu. Havia algo na forma como ele falou que fez Letícia sentir que havia mais por trás daquelas palavras. "E você? Qual é sua história familiar?" O semblante dele se fechou imediatamente. "Minha família não é um assunto que discuto durante o jantar." O resto da refeição transcorreu em silêncio quase total, quebrado apenas pelos ruídos dos talheres contra os pratos. Letícia se sentia como uma estranha em um teatro, representando um papel que não entendia completamente. Após o jantar, Rodrigo a acompanhou até a escada. "Amanhã Marcelo levará você para escolher algumas joias para o evento." "Precisa estar perfeita." "Não precisa comprar mais nada para mim", protestou ela. "As roupas já são suficientes." "Eu decido o que é suficiente", disse ele com firmeza. "Boa noite, Letícia." Ela subiu para seu quarto sentindo-se mais confusa do que nunca. Rodrigo era ainda mais complexo do que havia imaginado no carnaval. Havia momentos em que parecia genuinamente interessado em conhecê-la, e outros em que era frio e controlador. No dia seguinte, enquanto escolhia joias em uma das lojas mais caras da cidade, Letícia descobriu algo que a deixou profundamente perturbada. Marcelo, tentando ser prestativo, mencionou casualmente que Rodrigo já conhecia a situação de Gabriel muito antes dela procurá-lo. "Como assim?" perguntou ela, parando de olhar os brincos que a vendedora estava mostrando. Marcelo percebeu que havia falado demais e tentou disfarçar. "Ah, o Sr. Rodrigo sempre pesquisa as pessoas com quem vai fazer negócios." "Que tipo de pesquisa?" "Nada demais, só informações básicas." Mas Letícia não acreditou na explicação vaga. Algo estava errado, e ela pretendia descobrir o que era. Naquela noite, durante o jantar beneficente no Clube Campestre, Letícia desempenhou perfeitamente seu papel. Sorriu educadamente para os empresários e socialites, conversou sobre assuntos banais com suas esposas e permitiu que Rodrigo a apresentasse como sua nova companhia.
Mas sua mente não parava de processar a informação sobre a pesquisa. Se ele já sabia sobre Gabriel, por que não havia mencionado durante sua humilhante visita ao escritório? Por que havia deixado que ela implorasse? Quando voltaram para casa, Letícia estava decidida a obter respostas. "Preciso falar com você", disse ela assim que entraram na sala principal. "Sobre o quê?", perguntou Rodrigo, servindo-se de um uísque caro. "Sobre o fato de você já saber da doença do meu irmão antes mesmo de eu procurá-lo." Rodrigo parou com o copo no meio do caminho para os lábios. Marcelo falou demais. "É verdade?" Ele tomou um gole do uísque antes de responder. "Sim, é verdade." "Por quê?" "Por que me deixou implorar se já sabia de tudo?" "Porque queria ver até onde você estaria disposta a ir pelo seu irmão", respondeu ele friamente. "E queria que ficasse claro quem tem o poder nesta situação." Letícia sentiu como se houvesse levado um soco no estômago. "Você é ainda mais cruel do que eu pensava. Sou um homem de negócios. Informação é poder, e eu sempre tenho todas as informações antes de tomar qualquer decisão." Ela se dirigiu para a escada, mas parou quando ele a chamou. "Letícia", disse ele com um tom ligeiramente diferente. "Para o que vale, admiro o que você está fazendo pelo seu irmão. Não são todas as pessoas que teriam essa coragem." Ela se virou para encará-lo. Não confunda desespero com coragem. Mas quando subiu para seu quarto, Letícia não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais profundo por trás da atitude de Rodrigo. Algo que ele ainda não havia revelado e que talvez nem ele mesmo entendesse completamente. As primeiras 2 semanas de convivência estabeleceram uma rotina estranha na mansão. Letícia acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha com Dona Benedita, visitava Gabriel durante o dia e acompanhava Rodrigo a eventos sociais à noite. Era como viver 2 vidas paralelas. A real, com seu irmão doente e suas preocupações genuínas, e a encenação onde desempenhava o papel de namorada de um empresário rico. Rodrigo se mostrava um companheiro atencioso em público, sempre com a mão em suas costas, sussurrando comentários espirituosos em seu ouvido durante os jantares, apresentando-a como se fosse realmente especial para ele. Mas em casa, mantinha uma distância educada, tratando-a mais como uma hóspede do que como uma companhia íntima. Foi em uma manhã de sábado que tudo começou a mudar. Letícia havia acordado cedo, como de costume, e descido para tomar café. Encontrou Dona Benedita na cozinha parecendo mais cansada que o normal, com uma das mãos pressionando a testa. "A senhora está bem, Dona Benedita?" perguntou com preocupação genuína. "Só uma dor de cabeça, querida. Vai passar", respondeu a governanta tentando sorrir. "Por que não descansa um pouco? Eu posso preparar o café da manhã hoje." Dona Benedita a olhou surpresa. "Você sabe cozinhar?" "Cozinho desde os 15 anos", disse Letícia com um sorriso. "Na verdade, sinto falta disso. Poderia preparar algo especial para o Sr. Rodrigo?" A governanta hesitou, claramente preocupada com a reação de seu patrão, mas acabou concordando. "Ele geralmente toma café às 9 horas." Letícia arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Nas gavetas da cozinha luxuosa, encontrou ingredientes que não esperava: fubá, leite de coco, queijo coalho. Decidiu preparar algo que lhe trouxesse boas lembranças: cuscuz paulista com ovo frito, tapioca recheada com queijo e café passado na hora. O cheiro que se espalhou pela casa era completamente diferente dos aromas sofisticados dos pratos que Dona Benedita costumava preparar. Era um cheiro caseiro, de família, de amor transformado em comida. Rodrigo desceu às 9 em ponto, como sempre, vestindo um roupão de seda e com o cabelo ainda úmido do banho. Parou no meio da escada quando sentiu o aroma familiar. "O que é esse cheiro?" perguntou entrando na cozinha. Letícia estava terminando de virar a tapioca na frigideira, concentrada em não deixar queimar. Ela vestia um avental por cima de uma camiseta simples e seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado. Rodrigo nunca a havia visto tão natural. "Espero que goste de comida nordestina", disse ela, servindo o prato com cuidado. "Aprendi essas receitas com minha mãe." Rodrigo se sentou à mesa da cozinha, não na sala de jantar formal onde sempre faziam as refeições. O ambiente era diferente, mais íntimo, mais verdadeiro.
Ele provou o cuscuz e fechou os olhos involuntariamente. Está ruim? Perguntou Letícia, preocupada. Não, respondeu ele, com a voz estranhamente rouca. Está igual ao que... Está delicioso. Mas Letícia percebeu que havia algo mais. Igual ao quê? Rodrigo mastigou lentamente, como se cada garfada trouxesse memórias de volta. Dona Benedita costumava fazer cuscuz assim quando eu era criança. Ela é do Ceará. Eu não sabia. Ela praticamente me criou, continuou ele, perdido nas lembranças. Meus pais viajavam muito a trabalho. Dona Benedita chegava às 5 da manhã e só ia embora depois que eu dormia. Nos fins de semana, quando meus pais não estavam, ela fazia comidas de sua terra. Letícia se sentou na cadeira em frente a ele, vendo um lado de Rodrigo que ainda não conhecia. Você era próximo dela? Era o mais próximo que tinha de uma mãe de verdade, admitiu ele. Ela me ensinava a rezar, contava histórias sobre o Nordeste, me consolava quando eu tinha pesadelos. E agora? Agora ela está ficando velha. Esquece das coisas. Alguns dias ela me olha e pergunta quem sou eu. Havia uma tristeza profunda nos olhos de Rodrigo que Letícia nunca havia visto antes. Por um momento, ele não era o empresário arrogante e controlador, mas apenas um homem que estava perdendo a única figura maternal que havia conhecido. Alzheimer? Perguntou ela suavemente. Os médicos confirmaram há alguns meses. Ainda está no início, mas vai piorar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, comendo o café da manhã simples que havia criado uma intimidade inesperada entre eles. Letícia começou a entender por que Dona Benedita havia hesitado sobre a cozinha. Aquilo era território sagrado, carregado de memórias afetivas. Posso fazer isso mais vezes? Perguntou ela. Cozinhar. Rodrigo a olhou por alguns segundos. Se quiser. A partir daquele dia, as manhãs na mansão mudaram completamente. Letícia começou a acordar ainda mais cedo para preparar o café da manhã, sempre experimentando receitas diferentes que havia aprendido com a mãe ou com vizinhas da Vila Nasser. Pão de queijo, bolo de milho, mingau de aveia com canela. Rodrigo nunca admitiu explicitamente, mas começou a acordar mais cedo também, aparecendo na cozinha antes das 9 horas para conversar com ela enquanto cozinhava. Essas conversas matinais se tornaram o momento mais genuíno de suas interações. Foi durante uma dessas manhãs que Letícia soube de algo que a deixou profundamente tocada e, ao mesmo tempo, confusa. Ela estava preparando uma farofa especial quando o telefone de Rodrigo tocou. Ele atendeu na cozinha, não percebendo que ela podia escutar a conversa. Dr. Henrique, como estão os resultados dos novos exames? Entendo. Sim. Mantenha o protocolo. O menino está respondendo bem? Ótimo. Não mencione meu envolvimento para a família. Letícia parou de mexer a farofa. Dr. Henrique era o neurologista de Gabriel. Rodrigo não apenas estava pagando pelo tratamento, mas estava acompanhando pessoalmente os resultados. Obrigado, doutor. Qualquer mudança no quadro me ligue imediatamente, disse Rodrigo antes de desligar. Quando se virou, encontrou Letícia o encarando. Você está acompanhando o tratamento do Gabriel pessoalmente? Disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Rodrigo ficou visivelmente desconfortável por ter sido pego. É um investimento considerável. Quero garantir que está sendo bem aplicado. Mentira, disse Letícia suavemente. Você se importa com ele. Não me importo, negou ele, mas sem muita convicção. É apenas questão de eficiência. Letícia se aproximou dele. Rodrigo, por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Cuidando de nós, de verdade. Rodrigo evitou o olhar dela. Não estou cuidando. Temos um contrato. Contratos não incluem ligar para médicos para acompanhar resultados de exames ou contratar os melhores especialistas da cidade sem ser solicitado. Porque era exatamente isso que ele havia feito. Letícia havia descoberto, através de comentários de Dona Benedita, que Rodrigo havia contratado uma equipe médica completa para acompanhar Gabriel, muito além do que o dinheiro depositado cobria. Por que você está fazendo tudo isso? Insistiu ela. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela da cozinha. Talvez porque nunca tive ninguém disposto a sacrificar tanto por mim, disse finalmente com a voz baixa. A honestidade crua daquela resposta pegou Letícia desprevenida,
Ela começou a ver Rodrigo não como o empresário arrogante que a havia humilhado, mas como um homem que havia crescido em meio ao luxo, mas vazio de amor verdadeiro. Seu pai realmente nunca demonstrou carinho? Perguntou ela, guardando a farofa e se sentando na mesa. Meu pai me ensinou que demonstrar carinho é sinal de fraqueza. Que homens de negócios bem-sucedidos não podem se dar ao luxo de ter sentimentos. E sua mãe? Minha mãe sempre foi mais interessada em eventos sociais do que em filhos. Letícia sentiu uma pontada de compaixão. Deve ter sido muito solitário. Não conheci outra realidade, disse ele encolhendo os ombros, até que você apareceu naquele carnaval. Como assim? Rodrigo a olhou diretamente nos olhos. Você foi a primeira pessoa que me tratou como um homem comum, não como uma conta bancária. Quando me deu aquele tapa, pela primeira vez alguém me responsabilizou pelo meu comportamento. Você estava sendo horrível. Eu sei. Era o único jeito que conhecia de interagir com as pessoas. Comprar, controlar, possuir. Letícia ficou em silêncio, processando a complexidade do homem à sua frente. E agora? Agora estou tentando entender como é ter alguém na minha vida que não quer nada além de cuidar de quem ama. A intensidade de sua resposta fez Letícia perceber que algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas dois estranhos cumprindo um contrato. Havia uma intimidade crescente, uma compreensão mútua que a assustava. Rodrigo, disse ela cuidadosamente, o que acontece quando o mês terminar? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não fosse responder. Não sei, admitiu finalmente. Pela primeira vez na vida, não sei. Naquela tarde, quando Letícia visitou Gabriel, encontrou o menino visivelmente melhor. Ele estava brincando no pátio do prédio, correndo com as outras crianças, coisa que não fazia há meses. Tícia! Olha como consigo correr rápido! Gritou ele, demonstrando sua energia renovada. Dr. Henrique havia ligado para informar que os novos medicamentos estavam surtindo efeito muito mais rapidamente do que esperado. Gabriel poderia ter uma vida completamente normal se o tratamento continuasse. Naquela noite, durante um jantar silencioso, Letícia observou Rodrigo com novos olhos. Ele ainda era arrogante e controlador, mas havia camadas de vulnerabilidade que ela estava apenas começando a descobrir. Obrigada, disse ela de repente. Por quê? Por Gabriel, pelos médicos extras, pelo acompanhamento, por se importar mesmo fingindo que não se importa. Rodrigo desviou o olhar, claramente desconfortável com o agradecimento sincero. É só dinheiro. Para você, talvez. Para mim e para Gabriel é a vida. Eles terminaram o jantar em silêncio, mas havia uma compreensão nova entre eles. Uma compreensão de que aquele arranjo estava se transformando em algo que nenhum dos dois havia previsto, e ainda faltavam 2 semanas para o final do contrato. Naquela noite, antes de dormir, Letícia se pegou pensando não apenas em Gabriel e sua melhora, mas também no homem complexo que estava aprendendo a conhecer. Um homem que havia comprado sua companhia, mas que talvez estivesse descobrindo que algumas coisas não podem ser compradas, apenas conquistadas. O mês de julho trouxe uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da mansão. Rodrigo havia começado a chegar mais cedo do escritório, interessado nas conversas durante o jantar, que se tornaram menos formais e mais genuínas. Letícia notava como ele parecia mais relaxado em casa, especialmente nas manhãs quando ela cozinhava e eles conversavam na cozinha antes de Dona Benedita acordar. Gabriel estava respondendo extraordinariamente bem ao tratamento. As crises haviam se tornado raras e ele estava voltando a ser a criança alegre e curiosa de antes. Letícia se sentia dividida entre a gratidão imensa por essa melhora e a consciência crescente de que os sentimentos por Rodrigo estavam se tornando mais complexos do que havia planejado. Foi numa manhã de quinta-feira que tudo mudou drasticamente. Letícia estava preparando pão de açúcar na cozinha quando ouviu o som de saltos altos ecoando pelo hall de entrada. Eram passos decididos, autoritários, diferentes de qualquer visita que a casa havia recebido nas últimas semanas. "Onde está meu filho?" Uma voz fria e cortante reverberou pela casa. Dona Benedita apareceu na cozinha com expressão preocupada. "É a mãe do senhor Rodrigo", sussurrou. "Dona Márcia",
Quando ela vem sem avisar, nunca é boa coisa. Letícia secou as mãos no avental e se preparou para conhecer a mulher que havia moldado Rodrigo. Pelas escadas, ela podia ouvir vozes alteradas vindas do escritório. Você enlouqueceu completamente, Rodrigo, gritava Márcia Almeida Faria. Toda a sociedade de Campo Grande está comentando sobre sua nova diversão. Bom dia, mãe. Como sempre, um prazer recebê-la, respondeu Rodrigo com ironia amarga. Letícia subiu silenciosamente as escadas, não para espionar, mas porque sentia que talvez Rodrigo precisasse de apoio. Ficou no corredor, conseguindo ouvir claramente a conversa. Não brinque comigo, garoto. Você está se comportando como seu pai, envolvendo-se com qualquer uma que apareça na sua frente. Letícia não é qualquer uma. Ah, por favor, uma vendedora de água do carnaval, uma favelada que você está sustentando aqui na sua casa. Você perdeu completamente a noção da sua posição social. Letícia sentiu o sangue ferver ao ouvir as palavras venenosas de Márcia, mas se forçou a permanecer em silêncio. Cuidado com suas palavras, mãe. Ou o quê? Vai me colocar para fora como fez com todas as outras mulheres da sua vida? Você é patético, Rodrigo. Tem 33 anos e ainda age como um adolescente rebelde. Pelo menos eu não destruí tudo o que nosso pai construiu por puro rancor. Houve um silêncio tenso, seguido pela risada amarga de Márcia. Então é isso? Você descobriu? Descobriu o quê, mãe? Que eu vendi todas as ações da empresa original para a Ribeiro Holdings na semana passada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia sentiu o estômago embrulhar. A empresa original da família havia sido vendida? Você fez o quê? A voz de Rodrigo estava irreconhecível. Você ouviu direito. Vendi todas as ações que herdei do seu pai. 40% da empresa que vocês tanto adoravam está agora nas mãos do Henrique Bastos. Por quê? Por que você faria isso? Porque cansei de ver você se achar o dono do mundo. Porque seu pai me ignorou durante 30 anos de casamento e você cresceu exatamente igual a ele. Porque queria que sentisse o gosto de não conseguir tudo o que quer apenas estalando os dedos. Letícia ouviu o som de algo pesado batendo na mesa. Provavelmente o punho de Rodrigo. Você destruiu 40 anos de trabalho por vingança pessoal? Destruí. Oh, querido, isso é apenas o começo. Henrique Bastos é muito mais competente que você. Ele vai mostrar que a liderança da nossa família sempre foi uma farsa. Saia da minha casa, disse Rodrigo com a voz perigosamente baixa. Com muito prazer. Mas primeiro vou conhecer a responsável por essa sua última loucura. Letícia ouviu passos se aproximando e rapidamente desceu alguns degraus, fingindo que estava subindo naquele momento. Ah, você deve ser a famosa Letícia, disse Márcia, aparecendo no topo da escada. A mãe de Rodrigo era uma mulher de aproximadamente 55 anos, impecavelmente vestida e maquiada, mas com uma frieza nos olhos que fazia Letícia se arrepiar. Era evidente de onde Rodrigo havia herdado sua capacidade de ser cruel. Prazer em conhecê-la, senhora, disse Letícia educadamente. Márcia a examinou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Interessante. Você é mais bonita do que eu esperava. Entendo o fascínio temporário do meu filho. Mãe, advertiu Rodrigo, aparecendo atrás dela. Mas não se iluda, querida, continuou Márcia, ignorando o filho. Homens como Rodrigo se divertem com mulheres como você, mas sempre voltam para o seu mundo real. Sempre. Chega, disse Rodrigo, com uma firmeza que Letícia nunca havia ouvido antes. Saia, agora. Márcia sorriu com satisfação maligna. Até logo, querida. Tenho certeza de que não nos veremos novamente. Ela desceu as escadas com a mesma autoridade com que havia chegado, deixando um silêncio pesado para trás. Rodrigo ficou parado no corredor, com as mãos cerradas e o rosto pálido. Rodrigo? Chamou Letícia suavemente. Ele a olhou como se houvesse esquecido que ela estava ali. Por um momento, ela viu nos seus olhos a mesma vulnerabilidade de um menino ferido que havia percebido nas manhãs na cozinha, só que amplificada. Ela vendeu a empresa, disse ele, como se ainda não conseguisse acreditar. 40% das ações, para meu maior rival. Letícia se aproximou dele. Sinto muito. Você não entende, continuou ele,
passando as mãos pelos cabelos. Henrique Bastos é o único empresário que tem recursos para competir comigo diretamente. Com 40% da empresa original, ele tem acesso a informações privilegiadas, contratos exclusivos, relacionamentos que minha família construiu durante décadas. O que isso significa? Significa que eu posso perder tudo, os hotéis, as propriedades, tudo. Letícia sentiu uma onda de compaixão que a surpreendeu. Sem pensar, ela tocou o braço dele. Você vai encontrar uma solução. Rodrigo a olhou surpreso. Como pode ter tanta certeza? Porque você é mais forte do que pensa, e porque algumas coisas importantes não podem ser compradas ou vendidas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então desceu para o escritório. Letícia o seguiu e o encontrou atrás da mesa com a cabeça entre as mãos. Rodrigo, disse ela, puxando uma cadeira para ficar ao lado dele. Me conta o que está pensando. Estou pensando que talvez minha mãe esteja certa. Talvez eu seja igual ao meu pai. Talvez eu destrua tudo o que toco. Isso não é verdade. Como você sabe? Você me conhece há apenas um mês. Eu sei porque vi como você cuida de Dona Benedita, mesmo ela não se lembrando mais quem você é algumas vezes. Sei porque você acompanha pessoalmente o tratamento de Gabriel. Sei porque você me trata com respeito, mesmo tendo pagado por minha companhia. Rodrigo levantou a cabeça e a olhou. Você realmente acredita nisso? Acredito. Naquele momento, algo mudou entre eles. Rodrigo se inclinou ligeiramente em direção a ela, e Letícia sentiu seu coração acelerar. Eles ficaram assim por alguns segundos, apenas se olhando, antes que Rodrigo se afastasse. Obrigado, disse ele suavemente. No fim de semana seguinte, aconteceram as festividades de Nossa Senhora do Carmo na Vila Nasser. Letícia havia mencionado a procissão durante uma das conversas no jantar, explicando como aquela festa era importante para a comunidade onde havia crescido. Para sua surpresa, Rodrigo havia perguntado se poderia acompanhá-la. Você quer ir à procissão? Perguntou ela, incrédula. Quero conhecer o lugar onde você cresceu. Rodrigo, é um bairro muito simples. Não é o tipo de lugar que você está acostumado. Talvez seja exatamente o tipo de lugar que eu preciso conhecer. No domingo pela manhã, eles saíram juntos para a Vila Nasser. Rodrigo havia trocado o terno caro por calça jeans e camisa simples, tentando se vestir de forma mais discreta. Quando chegaram ao bairro, Letícia viu o choque em seus olhos. As ruas eram de terra batida, as casas pequenas e simples, muito diferentes da realidade luxuosa em que ele vivia. Mas havia algo nos olhos de Rodrigo que não era desdém. Era curiosidade genuína. A procissão estava se formando em frente à pequena capela local. Dezenas de pessoas carregavam flores, velas e oferendas. Havia uma atmosfera de fé simples e comunidade que tocou visivelmente Rodrigo. Letícia! Gritou Dona Rosa correndo para abraçá-la. Que bom que você veio! E Gabriel está muito melhor, graças a Deus. Gabriel apareceu correndo, abraçando a irmã com força. Ele estava visivelmente mais saudável, com mais cor no rosto e energia renovada. Ticia, você veio para a festa da Nossa Senhora, disse ele alegremente, antes de notar Rodrigo. Quem é ele? Este é Rodrigo, disse Letícia cuidadosamente. Ele é um amigo. Gabriel estendeu a mão para Rodrigo com a naturalidade das crianças. Oi, Rodrigo, você vai andar na procissão com a gente? Rodrigo apertou a pequena mão, claramente tocado pela inocência do menino. Se vocês me deixarem. A procissão começou, e Rodrigo se viu caminhando no meio da multidão carregando uma vela que Gabriel havia lhe dado. As pessoas cantavam músicas religiosas tradicionais, e havia uma paz no ambiente que ele nunca havia experimentado. Esta é a capela onde você cresceu? Perguntou ele para Letícia, observando o pequeno prédio branco à frente da procissão. Sim. Minha mãe me trazia aqui todos os domingos. Quando chegaram à capela, Rodrigo ficou surpreso ao ver que havia sinais de reforma recente. O teto havia sido pintado, havia bancos novos e o altar estava decorado com flores frescas. A capela está bonita, comentou ele. Foi reformada recentemente, disse Dona Rosa, que havia se juntado a eles. Um anjo apareceu na nossa comunidade e doou dinheiro para a reforma. Ninguém sabe quem foi, mas abençoou nossa igrejinha. Rodrigo olhou para Letícia,
que desviou o olhar rapidamente. Que coisa boa, murmurou ele. Após a procissão, eles participaram da festa comunitária no pátio da capela. Havia música ao vivo, comidas típicas vendidas pelas famílias locais e crianças correndo entre as barracas. Rodrigo observava tudo com fascínio, como se estivesse descobrindo um mundo completamente novo. Você reformou a capela, disse ele para Letícia quando ficaram a sós por alguns momentos. Não era uma pergunta, era uma constatação. Usei parte do dinheiro que você me deu, admitiu ela. Sei que não era para isso, mas esta comunidade me acolheu quando eu não tinha ninguém. Era a única forma que conhecia de retribuir. Rodrigo ficou em silêncio, observando as pessoas ao redor. Famílias simples, mas unidas. Vizinhos que se conheciam pelo nome e se preocupavam uns com os outros. Crianças que brincavam felizes mesmo sem ter brinquedos caros. Eles parecem mais felizes que a maioria das pessoas que conheço, disse ele finalmente. Eles têm uns aos outros, respondeu Letícia. Isso vale mais que qualquer riqueza. Rodrigo a olhou com uma intensidade que ela não conseguiu interpretar. Você me fez repensar muitas coisas, Letícia. Como assim? Sobre o que realmente importa na vida. Eles foram interrompidos por Gabriel, que voltou correndo com o rosto pintado e segurando um balão. Rodrigo, você gostou da nossa festa? Gostei muito, respondeu Rodrigo sinceramente, abaixando-se para ficar na altura do menino. Obrigado por me convidar. Você pode voltar sempre, disse Gabriel com entusiasmo. A Tícia disse que você é nosso amigo. Rodrigo olhou para Letícia por cima da cabeça de Gabriel. Sim, disse ele suavemente. Eu sou amigo de vocês. Quando voltaram para a mansão naquela noite, havia uma mudança palpável entre eles. Rodrigo parecia mais silencioso, mais pensativo. E Letícia se dava conta de que algo fundamental havia acontecido naquele dia. Ela havia mostrado seu mundo para ele, e ele havia sido tocado de uma forma que nenhum dos dois esperava. Obrigada por ter ido comigo, disse ela quando chegaram em casa. Obrigado por ter me mostrado o que é uma família de verdade, respondeu ele. E pela primeira vez desde que haviam assinado aquele contrato estranho, Letícia se perguntou o que aconteceria quando tudo aquilo terminasse, porque agora ela não tinha mais certeza de que queria que terminasse. Agosto chegou com as festividades juninas atrasadas da Vila Nasser, canceladas anteriormente devido às fortes chuvas que atingiram a região. Gabriel estava ansioso para participar das brincadeiras típicas, especialmente da quadrilha que havia ensaiado na escola durante todo o mês anterior. Sua melhora tinha sido tão significativa que até mesmo o Dr. Henrique estava impressionado com os resultados. Letícia observava o irmão brincando no pátio da capela, decorada com bandeirinhas coloridas, e se permitia sentir uma esperança que não experimentava há muito tempo. O tratamento estava funcionando. Gabriel estava saudável, e mesmo sua situação com Rodrigo havia se tornado algo muito diferente do que havia planejado inicialmente. As semanas que se seguiram à procissão de Nossa Senhora do Carmo haviam mudado a dinâmica entre eles de forma sutil, mas profunda. Rodrigo não era mais o empresário frio e calculista que havia conhecido no carnaval. Ainda era determinado e às vezes arrogante, mas havia uma ternura crescente na forma como tratava não apenas Gabriel, mas também as pessoas da comunidade que Letícia havia apresentado a ele. Naquela tarde de sábado, enquanto a festa junina acontecia na Vila Nasser, Rodrigo estava em seu escritório participando de uma videoconferência crucial com investidores internacionais. A venda das ações por sua mãe havia criado uma crise de confiança no mercado, e ele estava tentando desesperadamente salvar seus negócios. Senhor Almeida, precisamos de garantias concretas sobre a estabilidade da empresa, dizia o representante de um fundo de investimento de São Paulo através da tela. Os rumores sobre mudanças na gestão nos preocupam. Posso assegurar que a situação está completamente sob controle, respondeu Rodrigo, embora soubesse que não era totalmente verdade. A participação acionária vendida não afeta nossa capacidade operacional. Henrique Bastos havia começado a usar sua nova posição para pressionar fornecedores e questionar decisões estratégicas, criando instabilidade justamente no momento em que Rodrigo mais precisava demonstrar força.
O celular dele vibrou no modo silencioso. Era Dona Benedita. Rodrigo normalmente não atenderia durante uma reunião tão importante, mas algo o fez olhar a mensagem. Emergência Hospital Gabriel. Letícia precisa de você. O mundo de Rodrigo parou. Sem hesitar, ele se levantou durante a videoconferência. Cavalheiros, vou precisar remarcar esta reunião, disse ele, desligando o computador antes mesmo de ouvir as respostas indignadas dos investidores. Marcelo apareceu na porta do escritório no momento em que Rodrigo pegava as chaves do carro. Senhor, a reunião... Cancele tudo o que tenho hoje, ordenou Rodrigo, já saindo. Tudo. O caminho até o hospital nunca havia parecido tão longo. Rodrigo dirigiu em alta velocidade, o coração disparado de uma forma que não conseguia entender. Quando havia se tornado tão importante para ele que Gabriel estivesse bem? Quando aquele menino de 5 anos havia se tornado mais que apenas o irmão da mulher com quem tinha um contrato? Chegou ao hospital regional em 15 minutos e correu para o pronto-socorro. Encontrou Letícia no corredor, ainda vestindo uma blusa florida da festa junina, com o rosto molhado de lágrimas e as mãos tremendo. O que aconteceu? Perguntou ele, puxando-a para seus braços instintivamente. Ele estava dançando quadrilha, soluçou ela contra seu peito. De repente começou a convulsionar no meio da apresentação. Não para, Rodrigo. Faz 40 minutos e não para. Rodrigo sentiu uma dor no peito que nunca havia experimentado. Onde está o doutor? Henrique! Chegou há 10 minutos. Estão tentando estabilizar o Gabriel na UTI. Eles se sentaram nos bancos desconfortáveis do corredor de emergência e Rodrigo segurou as mãos trêmulas de Letícia entre as suas. Era a primeira vez que eles tinham contato físico íntimo, sem que fosse para manter a encenação em público. Ele vai ficar bem, disse Rodrigo, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Os médicos sabem o que estão fazendo. E se o tratamento não estiver funcionando? E se tudo isso foi em vão? Sussurrou ela. Não foi em vão. Gabriel está muito melhor que há 2 meses. Mas e se eu o perder? Ele é tudo o que tenho no mundo, Rodrigo. Tudo. Rodrigo olhou para o desespero nos olhos de Letícia e sentiu algo se partir dentro dele. Sem pensar, ele a puxou para mais perto e beijou sua testa suavemente. Você não vai perdê-lo. E você não tem só ele. Você me tem também. Letícia o olhou surpresa. Rodrigo, eu sei que nosso acordo é temporário. Eu sei que tudo isso começou de forma errada. Mas Gabriel se tornou importante para mim também. Vocês dois se tornaram importantes. Antes que ela pudesse responder, Dr. Henrique apareceu no corredor, ainda vestindo o jaleco cirúrgico. Seu rosto estava sério, mas não desesperado. Como ele está? Perguntou Letícia, levantando-se rapidamente. Conseguimos estabilizar. A crise parou, mas foi a mais severa que Gabriel já teve. Vamos precisar ajustar novamente a medicação e fazer novos exames. Posso vê-lo? Pode, mas ele está sedado. Vai dormir por algumas horas. Letícia praticamente correu para o quarto da UTI, seguida por Rodrigo. Gabriel parecia tão pequeno na cama grande do hospital, conectado a vários aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Letícia se sentou ao lado da cama e segurou a mão diminuta do irmão. Por que isso está acontecendo de novo? Sussurrou ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava tão bem. Rodrigo puxou uma cadeira e se sentou do outro lado da cama. Dr. Henrique disse que essas recaídas podem acontecer. Faz parte do processo. Você não entende, disse Letícia com a voz quebrada. Você tem dinheiro, poder, pode resolver qualquer problema. Mas eu só tenho medo. Medo de falhar com ele como nossa mãe falhou comigo. Como assim? Letícia respirou fundo, ainda segurando a mão de Gabriel. Minha mãe se envolveu com homens ricos a vida toda, sempre achando que eles iam salvá-la, dar uma vida melhor para ela. Mas todos a abandonaram. Quando engravidou de Gabriel, o pai dele desapareceu. Ela passou a gravidez inteira sozinha, trabalhando demais, sem cuidar da saúde. E você acha que está repetindo a história dela? Não estou? Me vendi para um homem rico em troca de dinheiro, exatamente como ela fazia. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos, observando Gabriel dormir. Posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Letícia o olhou através das lágrimas. O quê?
Quando eu tinha 5 anos, a mesma idade de Gabriel, meu pai me levou para o escritório dele em um sábado. Disse que queria me mostrar como homens de verdade trabalhavam. Deixou-me sentado numa cadeira por 4 horas, enquanto ele atendia ligações e ignorava a minha existência. Rodrigo parou, as lembranças claramente dolorosas. Continue, pediu Letícia suavemente. Quando comecei a chorar porque estava com fome e queria ir para casa, ele me olhou com um desprezo que jamais vou esquecer. Disse que eu era fraco, que nunca seria homem suficiente para carregar o nome da família. Que eu era uma decepção. Rodrigo. A partir daquele dia, ele praticamente me ignorou. Pagava as melhores escolas, os melhores professores, mas nunca mais me dirigiu a palavra a não ser para criticar. Quando morreu, eu tinha 25 anos e não conseguia me lembrar da última vez que ele havia me olhado com orgulho. Letícia estendeu a mão livre e tocou o rosto de Rodrigo. Por isso você se tornou tão frio? Aprendi que demonstrar carinho era sinônimo de fraqueza. Que o único valor das pessoas era o que elas podiam me oferecer em troca. Até Gabriel me ensinar o contrário. Como assim? Rodrigo olhou para o menino na cama. Gabriel me trata como se eu fosse especial, mesmo sem saber quem sou ou quanto dinheiro tenho. Ele gosta de mim apenas porque sou amigo da irmã dele. É a primeira vez na vida que alguém gosta de mim por quem sou, não pelo que possuo. Letícia começou a chorar novamente, mas agora não apenas de medo por Gabriel. E você? Perguntou Rodrigo suavemente. Como você me vê? Não sei mais, admitiu ela. No começo você era apenas o homem arrogante que poderia salvar Gabriel. Depois se tornou alguém que me faz questionar tudo o que pensava sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Amor. Nenhum dos dois havia usado antes, mas estava lá, crescendo silenciosamente durante as manhãs na cozinha, os jantares íntimos, os momentos de vulnerabilidade compartilhada. Letícia, disse Rodrigo, levantando-se e contornando a cama para ficar ao lado dela. Não importa o que acontecer com o nosso contrato. Não importa como isso começou. Você precisa saber que Gabriel vai ter todo o tratamento que precisar pelo resto da vida. E você... Eu o quê? Você me ensinou que algumas coisas não podem ser compradas, que eu estava vivendo minha vida inteira tentando preencher um vazio com dinheiro e poder, quando o que eu realmente precisava era de conexão genuína com alguém. Letícia o olhou nos olhos e viu uma sinceridade que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Rodrigo, nosso acordo termina em 2 semanas. Eu sei. E depois? Depois vamos descobrir se o que estamos sentindo é real o suficiente para sobreviver sem contratos, sem obrigações. Vamos descobrir se você consegue me amar pelo homem que estou me tornando, não pelo homem que eu era. Gabriel se mexeu ligeiramente na cama, murmurando algo incompreensível. Os dois se viraram para ele imediatamente, e Rodrigo se surpreendeu com a força do instinto protetor que sentiu. Tícia, sussurrou Gabriel abrindo os olhos lentamente. Estou aqui, amor, disse ela, apertando sua mão. Gabriel olhou ao redor do quarto e viu Rodrigo. Rodrigo, você veio me ver? Claro que vim, respondeu Rodrigo com a voz embargada. Como você está se sentindo? Cansado. Mas você e a Tícia estão aqui, então está tudo bem. Gabriel fechou os olhos novamente e voltou a dormir, mas suas palavras ecoaram no silêncio do quarto. Você e a Tícia estão aqui, então está tudo bem. Para Gabriel, eles já eram uma família. Para ele, Rodrigo não era um estranho que havia comprado a companhia de sua irmã, mas alguém que fazia parte de suas vidas de forma natural e necessária. Letícia e Rodrigo passaram a noite inteira no hospital, revezando-se para dormir nas cadeiras desconfortáveis, mas principalmente apenas observando Gabriel respirar. E em algum momento durante aquela vigília, enquanto segurava a mão de Letícia numa mão e tocava suavemente o cabelo de Gabriel com a outra, Rodrigo percebeu que havia encontrado exatamente o que nunca soube que estava procurando: uma família. Quando o sol nasceu na manhã de domingo, Gabriel estava bem melhor. Os novos exames mostraram que o episódio havia sido causado pela excitação da festa junina, e os médicos ajustaram sua medicação para evitar novos episódios. Mas mais importante que a melhora de Gabriel foi a compreensão silenciosa que havia se estabelecido entre Rodrigo e Letícia durante aquela noite.
Eles haviam cruzado uma linha invisível e não havia mais como voltar atrás. O contrato que os havia unido estava prestes a expirar, mas o que havia crescido entre eles era muito maior e mais complicado que qualquer acordo legal. E ambos sabiam que as próximas 2 semanas iriam definir o resto de suas vidas. Setembro trouxe uma atmosfera de mudança para a mansão. Faltavam apenas 2 semanas para o fim do contrato, e tanto Rodrigo quanto Letícia evitavam falar sobre o futuro, como se ignorar a data pudesse fazê-la desaparecer. Gabriel havia se recuperado completamente da crise de agosto, e estava mais alegre do que nunca, falando constantemente sobre Rodrigo para qualquer um que quisesse escutar. A situação empresarial de Rodrigo havia se estabilizado temporariamente, após ele conseguir renegociar alguns contratos importantes, mas Henrique Bastos continuava usando sua participação acionária para criar problemas sempre que possível. Era uma guerra silenciosa que consumia cada vez mais energia e recursos de Rodrigo. Letícia havia começado a ajudar Dona Benedita com tarefas domésticas, não por obrigação, mas porque se sentia parte daquela casa. As manhãs na cozinha tinham se tornado sagradas para ela e Rodrigo, momentos de intimidade genuína, onde eles conversavam sobre tudo, desde memórias de infância até planos para o futuro que nenhum dos dois ousava verbalizar completamente. Foi numa terça-feira de manhã, quando Rodrigo estava no escritório e Dona Benedita havia saído para fazer compras, que o telefone da casa tocou. Letícia atendeu pensando que fosse algum assunto relacionado aos negócios. "Residência do Sr. Rodrigo", disse ela educadamente. "Letícia Santos Moreira", disse uma voz masculina fria que ela não reconheceu. "Finalmente consegui falar diretamente com você." "Quem é?" "Henrique Bastos. Acho que já ouviu falar de mim." O sangue de Letícia gelou. O rival empresarial de Rodrigo, o homem que havia comprado as ações da mãe dele. "O que o senhor quer comigo?" "Conversar. Pessoalmente. Hoje à tarde, 3 horas, no café do Shopping Campo Grande." "Venha sozinha." "Por que eu faria isso?" "Porque se não vier, vou suspender imediatamente o financiamento do tratamento do seu irmão Gabriel." Letícia quase deixou o telefone cair. Como o senhor sabe sobre Gabriel?" "Sei muitas coisas sobre você, querida, incluindo o fato de que o dinheiro para o tratamento dele passou pela minha aprovação quando Rodrigo precisou liquidar alguns ativos para conseguir a quantia." "Isso não é verdade. Pergunte para ele. Ou melhor, não pergunte. Apenas apareça no café às 3 horas. Não conte para Rodrigo sobre nossa conversa se quiser que Gabriel continue recebendo o tratamento." A ligação terminou, deixando Letícia com as mãos tremendo e o coração disparado. Como Henrique Bastos poderia ter controle sobre o tratamento de Gabriel? Rodrigo havia garantido que o dinheiro estava seguro, que nada poderia ameaçar o tratamento do menino. Ela passou o resto da manhã em estado de pânico, tentando entender como aquilo era possível. Quando Rodrigo chegou para o almoço, ela quase contou tudo, mas se lembrou do tom ameaçador de Henrique e decidiu ir ao encontro primeiro para entender exatamente o que estava acontecendo. "Você está bem?" perguntou Rodrigo, notando sua agitação. "Parece nervosa." "Só um pouco cansada", mentiu ela. "Talvez eu tire uma soneca à tarde." Às 2h30, Letícia saiu de casa dizendo que ia visitar Gabriel, mas se dirigiu ao shopping. Encontrou Henrique Bastos facilmente. Ele era um homem de aproximadamente 40 anos, elegantemente vestido, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Pontual, gosto disso", disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Letícia se sentou na cadeira em frente a ele, mantendo as costas eretas e tentando esconder o nervosismo. "O que o senhor quer comigo?" "Direto ao ponto, também gosto disso." Henrique tomou um gole de café antes de continuar. "Quero informações sobre os negócios de Rodrigo. Contratos em andamento, propostas futuras, estratégias de expansão." "Eu não sei nada sobre os negócios dele." "Não seja modesta, querida. Vocês vivem juntos há quase 1 mês. Tenho certeza de que ele comenta algumas coisas quando está relaxado. Mesmo que soubesse, não contaria para o senhor." Henrique riu friamente. "Que lealdade tocante, especialmente considerando que você está sendo paga para estar com ele." O insulto atingiu Letícia como uma bofetada,
mas ela se forçou a manter a compostura. Meu relacionamento com Rodrigo não é da sua conta. Seu relacionamento? Henrique abriu uma pasta que estava sobre a mesa e retirou alguns papéis. Que relacionamento? Você tem um contrato de prestação de serviços com ele. 1 mês de companhia em troca do tratamento médico do seu irmão. Letícia sentiu o mundo girar. Como ele tinha acesso àquelas informações? Surpreendida? Querida, eu tenho acesso a muito mais informações do que você imagina. Por exemplo, sei que o financiamento do tratamento de Gabriel está vinculado a um fundo de investimento que eu controlo parcialmente. Rodrigo não mencionou nada sobre isso. Claro que não. Porque ele contaria que teve que hipotecar parte dos próprios hotéis para conseguir o dinheiro, que está financeiramente mais vulnerável do que quer que você saiba. Letícia se sentia cada vez mais confusa e traída. O que exatamente o senhor quer de mim? É simples. Você vai me informar sobre qualquer nova proposta de negócio que Rodrigo receber nas próximas semanas. Qualquer reunião importante, qualquer estratégia nova. Em troca, garantirei que o tratamento de Gabriel continue normalmente. E se eu recusar? O financiamento será cortado amanhã mesmo. Gabriel terá que voltar para o tratamento básico do SUS e sabemos como essa história termina, não é? Letícia fechou os olhos, sentindo-se presa numa armadilha impossível. Por que está fazendo isso? Não é suficiente ter comprado as ações da empresa? Querida, isso não é pessoal contra você. É apenas negócios. Rodrigo sempre foi meu maior obstáculo para dominar o setor hoteleiro da região. Agora, tenho a chance de eliminá-lo definitivamente e vou usar todos os recursos disponíveis. Incluindo chantagear uma mulher através de seu irmão doente? Incluindo usar a informação mais valiosa que existe, a que vem de dentro da própria casa do inimigo. Henrique se levantou, deixando uma quantia de dinheiro sobre a mesa para pagar os cafés. Você tem 24 horas para decidir. Amanhã à noite quero relatórios sobre tudo o que souber. E Letícia? O quê? Não conte para Rodrigo sobre nossa conversa. Ele tem formas muito criativas de se livrar de problemas e você não gostaria de se tornar um problema para ele. Henrique saiu do café, deixando Letícia sozinha com o peso de uma decisão impossível. Ela voltou para casa em estado de choque, tentando processar tudo o que havia descoberto. Rodrigo havia hipotecado seus próprios bens para pagar o tratamento de Gabriel? Por que não havia contado isso para ela? Naquela noite, durante o jantar, ela observou Rodrigo com novos olhos. Ele parecia cansado, mais silencioso que o normal, e ela se perguntou quantas outras coisas ele estava escondendo dela. Rodrigo, disse ela cuidadosamente, você pode me contar exatamente de onde veio o dinheiro para o tratamento do Gabriel? Ele parou de comer e a olhou com atenção. Por que essa pergunta? Só quero entender melhor nossa situação. O dinheiro veio de liquidez que eu tinha disponível. Por quê? Ela sabia que ele estava mentindo, ou pelo menos omitindo parte da verdade. E se algo acontecer com seus negócios? O tratamento de Gabriel continua garantido? Claro que sim. Por que você está preocupada com isso? Letícia forçou um sorriso. Só quero ter certeza. Mas ela não tinha certeza de nada. Passou a noite inteira acordada, debatendo-se entre contar tudo para Rodrigo e arriscar que Henrique cumprisse sua ameaça, ou aceitar a chantagem e trair o homem por quem estava se apaixonando. Na manhã seguinte, durante o café da manhã na cozinha, Rodrigo recebeu uma ligação de Marcelo. Uma reunião com investidores japoneses, disse ele ao telefone. Não estava na minha agenda. Entendo. Sim. É uma oportunidade importante. Agende para quinta-feira à tarde. Letícia sentiu o estômago embrulhar. Uma reunião com investidores japoneses seria exatamente o tipo de informação que Henrique queria. Rodrigo desligou e sorriu para ela. Pode ser a oportunidade que eu precisava para estabilizar completamente a situação financeira. Um grupo de Tóquio está interessado em fazer uma parceria estratégica. Que bom, murmurou ela, sabendo que teria que tomar uma decisão até o final do dia. Foi então que ela decidiu fazer a única coisa que lhe pareceu certa: contar tudo para Rodrigo. Naquela noite, após o jantar, ela o levou para o jardim da mansão. Preciso te contar algo muito importante, começou ela com a voz trêmula. Rodrigo percebeu a seriedade do momento. O que foi?
Henrique Bastos me procurou ontem. Ele quer que eu passe informações sobre seus negócios em troca de garantir que o tratamento de Gabriel continue. A expressão de Rodrigo mudou instantaneamente. Ele o quê? Letícia contou tudo. A ligação, o encontro no café, a chantagem, as ameaças. Rodrigo escutou em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais fechado. E você veio me contar, disse ele quando ela terminou. Claro que vim. Eu jamais faria algo para prejudicá-lo. Mesmo arriscando o tratamento de Gabriel, eu acredito que você encontrará uma forma de proteger Gabriel sem que eu tenha que trair sua confiança. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu de uma forma que ela nunca havia visto antes. Um sorriso frio, calculista. Interessante, murmurou ele. O que é interessante? Que você tenha escolhido me contar. Parabéns, Letícia. Você passou no teste. Teste? Que teste? Você realmente achou que Henrique Bastos teria acesso às informações do contrato entre nós? Ou que eu seria tão incompetente a ponto de deixar o tratamento de Gabriel vulnerável a chantagens? A realização atingiu Letícia como um raio. Você armou tudo isso? Eu precisava saber se poderia confiar em você completamente. Se você escolheria Gabriel ou a mim quando fosse forçada a decidir. Se você seria leal mesmo sob pressão. Letícia sentiu como se houvesse levado um soco no estômago. Você usou meu irmão doente para testar minha lealdade? Era necessário. Necessário? A voz dela subiu vários tons. Você me fez passar por 24 horas de agonia achando que Gabriel poderia perder o tratamento para satisfazer sua paranoia? Não era paranoia, era precaução. Letícia o encarou com uma mistura de incredulidade e repugnância. Você é ainda mais frio e calculista do que eu pensava. Sou um homem de negócios. Não posso me dar ao luxo de confiar cegamente em ninguém. Mesmo em alguém que você diz amar, eu nunca disse que amava você. As palavras foram como facas. Letícia sentiu todas as barreiras que havia baixado durante o último mês se erguerem novamente. Tem razão. Você nunca disse. Eu que interpretei errado suas atitudes. Letícia, não. Ela levantou a mão para interrompê-lo. Não diga mais nada. Você deixou muito claro o que pensa de mim. Sou apenas mais uma pessoa que você precisava testar e controlar. Você está exagerando. Estou. Você criou uma situação falsa para me manipular emocionalmente. Usou meu amor por Gabriel como arma contra mim. Isso não é amor, Rodrigo. Isso não é nem respeito. Rodrigo percebeu que havia ido longe demais. Eu só queria ter certeza. Certeza do quê? De que eu não sou como todas as outras mulheres da sua vida? Parabéns, você conseguiu. Eu realmente achei que éramos diferentes. Que o que estava crescendo entre nós era real. É real. Não, não é. Real seria você ter confiado em mim. Real seria você ter me tratado como uma parceira, não como uma suspeita. Letícia se dirigiu para a casa, mas parou na porta. Nosso contrato termina amanhã mesmo. Vou buscar minhas coisas e sair desta casa hoje à noite. Você não pode fazer isso. Ainda faltam 2 semanas. Posso e vou. O dinheiro para Gabriel já está garantido. Você mesmo disse que não há risco. Então nossa transação está encerrada. Ela subiu para o quarto e começou a fazer as malas com as mãos tremendo de raiva e decepção. Rodrigo apareceu na porta alguns minutos depois. Letícia, por favor, vamos conversar com calma. Não há nada para conversar. Você mostrou quem realmente é. E eu mostrei que sou exatamente o que você esperava. Uma mulher pobre disposta a se vender por dinheiro. Você sabe que não é isso. Sei, porque suas atitudes dizem exatamente o contrário. Ela terminou de fazer a mala e se dirigiu para a porta. Rodrigo bloqueou seu caminho. Para onde você vai? De volta para minha vida real, onde as pessoas podem ser pobres, mas pelo menos são honestas. Letícia, Você o quê, Rodrigo? Me ama? Confia em mim? Respeita meu caráter? Porque nada do que fez hoje indica qualquer uma dessas coisas. Ela passou por ele e desceu as escadas. Na porta principal, se virou uma última vez. Obrigada pelo que fez por Gabriel. Sinceramente. Mas isso não desculpa como me tratou. Como nos tratou. Nós? Gabriel também se apaixonou por você. Ele acha que você é parte da nossa família.
Vai quebrar o coração dele quando souber que não vai mais ver você. E com essas palavras, Letícia saiu da mansão levando consigo a única chance de felicidade genuína que Rodrigo havia conhecido em sua vida. Ele ficou parado na porta, observando as luzes traseiras do táxi desaparecerem na distância, e percebeu que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Dona Benedita apareceu atrás dele. "Senhor Rodrigo, a senhorita Letícia foi embora?" "Foi", respondeu ele com a voz vazia. "Acho que nunca mais vai voltar." 6 meses se passaram desde que Letícia havia saído da mansão de Rodrigo, deixando para trás não apenas o luxo temporário, mas também um pedaço de seu coração que ela tentava desesperadamente esquecer. Gabriel havia continuado o tratamento normalmente, com todos os custos cobertos conforme prometido, mas as perguntas constantes do menino sobre o paradeiro de Rodrigo eram como punhaladas diárias em sua consciência. "Tícia, por que o Rodrigo não vem mais nos visitar?" perguntava Gabriel quase todos os dias, especialmente quando via outros pais buscando os colegas na escola. "Ele está muito ocupado com o trabalho, amor", respondia ela, repetindo a mesma mentira que havia se tornado um mantra doloroso. A vida havia voltado à rotina anterior: trabalho na padaria, alguns serviços de costura à noite e visitas regulares ao médico com Gabriel. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de Letícia. Os meses vividos na mansão, as manhãs íntimas na cozinha, as conversas profundas com Rodrigo haviam mostrado a ela possibilidades de vida e amor que antes não conseguia nem imaginar. Agora, de volta à realidade da Vila Nasser, ela se sentia como alguém que havia provado um banquete e agora tinha que se contentar com migalhas. Não era ingratidão ou materialismo, era a saudade de uma conexão humana profunda que havia descoberto e perdido. Durante esses meses, ela havia se dedicado integralmente a um projeto que dava sentido aos seus dias: organizar uma campanha de arrecadação para outras famílias com crianças portadoras de doenças raras. Usando parte do dinheiro que havia economizado durante sua estadia na mansão e com a ajuda de várias organizações beneficentes de Campo Grande, ela havia criado a Rede Anjos da Esperança. A campanha havia crescido além de suas expectativas. Dezenas de famílias agora tinham acesso a informações sobre tratamentos, grupos de apoio psicológico e até mesmo auxílio financeiro para casos mais críticos. Letícia descobriu que havia uma vocação natural para organizar pessoas e recursos, transformando sua própria experiência de desespero em esperança para outros. Rodrigo, por sua vez, havia passado os meses mais sombrios de sua vida adulta. O sucesso empresarial continuava. Havia conseguido neutralizar as manobras de Henrique Bastos e até mesmo expandir seus negócios para outros estados. Mas toda vitória profissional parecia vazia sem ter com quem compartilhar. A mansão havia se tornado um mausoléu de lembranças. Ele não conseguia mais tomar café da manhã na cozinha sem se lembrar do cheiro de cuscuz e tapioca. O quarto onde Letícia havia ficado permanecia intocado, como um santuário de sua própria estupidez. Dona Benedita, nos dias em que sua lucidez estava preservada, o olhava com uma tristeza que dispensava palavras. "O senhor deveria procurar a menina", dizia ela em suas manhãs mais lúcidas. "Deveria pedir perdão." "Ela não quer me ver, Dona Benedita", respondia ele, fingindo ler relatórios financeiros que já havia revisado dezenas de vezes. "O senhor tem certeza? Ou está com medo de ouvir um não?" A pergunta ecoava em sua mente durante semanas. Rodrigo havia construído um império empresarial, enfrentando riscos calculados e tomando decisões difíceis. Mas quando se tratava de seus sentimentos por Letícia, tornava-se um covarde. Ele havia tentado se convencer de que o teste de lealdade havia sido necessário, que qualquer empresário bem-sucedido faria a mesma coisa. Mas nas noites solitárias da mansão, admitia para si mesmo a verdade. Havia sabotado a melhor coisa que já havia acontecido em sua vida, porque não conseguia acreditar que merecia ser amado genuinamente. O Carnaval de Março chegou mais uma vez a Campo Grande, e com ele, memórias dolorosas de como tudo havia começado um ano antes. Rodrigo evitou todas as festividades,
trancando-se no escritório para não ter que lidar com as lembranças. Mas Marcelo, seu assessor, apareceu numa manhã de quinta-feira com uma expressão estranha. "Senhor precisa ver isso", disse ele, colocando uma reportagem do jornal local sobre a mesa. A manchete dizia: "Jovem da Vila Nasser organiza bloco beneficente para crianças especiais." E ali, numa foto colorida na primeira página, estava Letícia sorrindo radiante, cercada por dezenas de crianças fantasiadas e suas famílias. Rodrigo leu a matéria inteira 2 vezes. Letícia havia organizado um bloco de carnaval especial na Avenida Afonso Pena, exatamente onde eles se conheceram, com o objetivo de arrecadar fundos e conscientizar a população sobre doenças raras na infância. O evento aconteceria no sábado seguinte, último dia oficial do carnaval. "Ela está fazendo pelo outros o que você fez por Gabriel", observou Marcelo cautelosamente. Rodrigo ficou em silêncio, estudando a foto. Letícia estava diferente, mais madura, mais confiante, irradiando uma energia que ele havia ajudado a despertar, mas que agora florescia independente dele. "Senhor", continuou Marcelo, "posso sugerir algo?" "O quê?" "Que compare menos informações sobre pessoas e demonstre mais sobre seus próprios sentimentos." Foi a crítica mais direta que Marcelo já havia feito e atingiu Rodrigo como uma bofetada de realidade. No sábado de carnaval, Rodrigo fez algo que não fazia há mais de 1 ano. Vestiu roupas simples, calça jeans, camiseta branca, tênis de lona. Nada de marcas caras ou acessórios que denunciassem sua posição social. Queria ser apenas mais um folião na multidão. O bloco de Letícia havia se tornado um dos maiores da cidade. Milhares de pessoas caminhavam pela Avenida Afonso Pena, carregando cartazes sobre conscientização, vestindo camisetas com o logo dos Anjos da Esperança, dançando e cantando músicas alegres adaptadas com letras educativas sobre doenças raras. Rodrigo ficou na multidão, observando Letícia de longe. Ela estava em cima de um trio elétrico pequeno, coordenando a organização com uma eficiência impressionante. Vestia uma fantasia simples de anjo, com asas brancas que brilhavam sob o sol forte, e segurava um microfone através do qual dava instruções e incentivava a participação da multidão. "Pessoal!", gritou ela no microfone, sua voz ecoando pelos alto-falantes. "Lembrem-se de que cada real arrecadado hoje vai diretamente para tratamentos de crianças que precisam de nossa ajuda. Cada sorriso de vocês hoje pode ser o sorriso de uma criança que terá uma chance melhor de vida." A multidão aplaudia e gritava, contagiada pela paixão genuína em sua voz. Rodrigo se aproximou lentamente, empurrado pela corrente de pessoas que dançavam ao redor do trio. Foi quando Gabriel apareceu correndo ao lado do carro, vestindo uma fantasia de super-herói e carregando um cartaz escrito: "Meu tratamento deu certo. O seu também pode dar." O menino estava irreconhecível, gordinho, corado, cheio de energia, pulando e dançando como qualquer criança saudável de 6 anos. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquilo tudo, o bloco, a campanha, a energia da multidão, a saúde radiante de Gabriel, havia sido possível porque ele havia ajudado uma família desesperada 1 ano antes. Mas, mais do que isso, havia sido possível porque Letícia havia transformado sua experiência pessoal em combustível para ajudar outros. O trio parou numa praça lateral para uma apresentação especial. Várias crianças que haviam se beneficiado da campanha subiram ao palco improvisado para contar suas histórias de superação. Rodrigo viu Gabriel subir as escadas do palco, pegar o microfone das mãos de Letícia e ficar na ponta dos pés para alcançar a altura adequada. "Oi, pessoal", disse Gabriel com a naturalidade das crianças. "Eu sou Gabriel, e há 1 ano eu ficava muito doente por causa de uma coisa chamada epilepsia." A multidão se silenciou, tocada pela sinceridade do menino. "Minha irmã Ticia trabalhou muito para conseguir meu remédio, e um amigo muito especial nos ajudou. Agora eu posso brincar, correr, estudar, igual a qualquer criança." Rodrigo se aproximou ainda mais, seu coração batendo descompassado. "Mas sabe o que é mais legal?", e continuou Gabriel. "É que agora minha irmã está ajudando outras famílias também. E eu quero dizer para todas as crianças que estão doentes, não desistam.
porque sempre tem alguém disposto a ajudar, mesmo quando parece que não tem. Gabriel olhou diretamente para a multidão, e seus olhos encontraram os de Rodrigo entre centenas de pessoas. O menino parou de falar por alguns segundos, processando a informação. "Rodrigo!" gritou ele no microfone, fazendo toda a multidão se virar para olhar na direção que ele apontava. Letícia seguiu o olhar de Gabriel e encontrou Rodrigo no meio da multidão. Ela quase deixou cair o microfone que segurava, seu rosto passando por uma sucessão de emoções. Surpresa, alegria, mágoa, confusão. Gabriel saltou do palco e correu através da multidão em direção a Rodrigo, que se abaixou para receber o abraço desesperado do menino. "Rodrigo, Rodrigo, você veio. Eu sabia que você ia aparecer", chorava Gabriel de felicidade, abraçando-o com força. "Oi, campeão", disse Rodrigo com a voz embargada, abraçando Gabriel como se fosse seu próprio filho. "Como você está?" "Estou ótimo. Olha como estou forte", disse Gabriel mostrando os bracinhos. "E a Ticia está ajudando um monte de crianças. Ela é incrível." "É sim, ela é incrível", concordou Rodrigo, olhando para Letícia, que havia descido do trio e se aproximava lentamente. A multidão ao redor havia percebido que algo importante estava acontecendo e formou um círculo respeitoso, mas curioso, ao redor dos três. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Letícia, quando ficou frente a frente com Rodrigo. "Vim pedir perdão", disse ele simplesmente, ainda segurando Gabriel no colo. "Rodrigo, não é o momento nem o lugar. É exatamente o momento e o lugar", interrompeu ele. "Aqui, onde tudo começou. No meio de toda essa gente que você está ajudando, usando a força que descobriu quando lutou por Gabriel." Letícia olhou ao redor, consciente de que centenas de pessoas os observavam, incluindo repórteres e fotógrafos que cobriam o evento. "Você não pode fazer isso aqui", sussurrou ela. "Posso e vou", respondeu Rodrigo, colocando Gabriel no chão, mas segurando sua mão. "Porque quero que todo mundo saiba que eu sou um homem que quase perdeu a única coisa verdadeiramente importante em sua vida, por orgulho e medo." E então, para choque completo de Letícia e para delírio da multidão, Rodrigo se ajoelhou ali, no meio da Avenida Afonso Pena, segurando as mãos de Gabriel. "Gabriel", disse ele com a voz alta o suficiente para que todos ouvissem, "eu quero pedir uma coisa muito importante para você." "O que é, Rodrigo?" "Eu quero pedir permissão para ser seu pai. Não seu pai biológico, mas seu pai de coração. Quero cuidar de você, te proteger, te amar e estar presente em todos os momentos importantes da sua vida." Gabriel olhou para Letícia, depois de volta para Rodrigo. "Mas você sumiu", disse ele com a honestidade cruel das crianças. "Por que você foi embora se gosta da gente?" "Porque eu fiz uma besteira muito grande", admitiu Rodrigo. "Eu tive medo de aceitar que vocês eram a família que eu sempre quis ter. Mas agora eu sei que não existe nada mais importante no mundo do que as pessoas que amamos." Gabriel pensou por alguns segundos, depois sorriu. "Você quer ser meu pai e o namorado da Ticia?" A pergunta direta fez a multidão rir e aplaudir. Rodrigo olhou para Letícia, que estava com lágrimas nos olhos. "Só se sua irmã me perdoar e me der uma segunda chance." "Tícia", disse Gabriel, puxando a mão de Letícia, "você vai perdoar o Rodrigo? Eu senti muito a falta dele." Letícia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para o irmão que a olhava com expectativa, e para a multidão de pessoas que haviam parado suas próprias vidas para testemunhar aquele momento de vulnerabilidade pública. "Rodrigo", disse ela, também se ajoelhando para ficar na altura dele, "o que você fez comigo foi cruel. Você usou meu amor por Gabriel para me testar, como se eu fosse uma funcionária em período de experiência. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Mas o que você não entendeu", continuou ela, "é que o amor verdadeiro não precisa de testes. Ele se prova no dia a dia, na constância, na confiança mútua. Você está certa. Então me diz, você aprendeu mesmo? Ou vai passar o resto da vida testando meus sentimentos?" Rodrigo olhou nos olhos dela e viu a mesma determinação que o havia conquistado no carnaval anterior. "Aprendi que posso perder tudo na vida, dinheiro, empresas, prestígio, mas não posso perder vocês. Vocês são minha família." Letícia estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente.
E eu aprendi que posso amar alguém profundamente, sem perder minha identidade, minha força ou minha dignidade. Isso significa que sim, eu te perdoo. E sim, eu ainda te amo. Mas dessa vez será diferente. Como assim? Dessa vez será de igual para igual. Não mais contratos, não mais jogos de poder. Apenas duas pessoas construindo uma vida juntas. Rodrigo sorriu através das lágrimas. É tudo o que eu sempre quis. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria quando Rodrigo e Letícia se beijaram ali, no meio da avenida. Gabriel pulava ao redor dos dois gritando: "Agora eu tenho uma família completa." O momento foi capturado por dezenas de câmeras e celulares, mas nenhum dos três se importava. Eles haviam encontrado algo muito mais valioso que privacidade. Haviam encontrado uns aos outros. 2 meses depois, em maio, a comunidade da Vila Nasser estava em festa mais uma vez. Mas desta vez era para inaugurar a Escola Municipal Gabriel Santos Almeida, uma instituição de ensino especial para crianças com necessidades médicas, construída integralmente com recursos de Rodrigo e administrada pela Rede Anjos da Esperança de Letícia. A escola havia sido projetada para ser um modelo de inclusão e cuidado especializado. Tinha uma equipe médica permanente, salas adaptadas para diferentes tipos de limitações e até mesmo um centro de convivência para famílias. Na festa de inauguração, decorada com bandeirinhas coloridas e barracas de comidas típicas da região centro-oeste, toda a comunidade se reuniu para celebrar. Gabriel, agora com 6 anos e completamente saudável, dançava quadrilha com os colegas da escola antiga, demonstrando para todos que milagres são possíveis quando o amor e a determinação se unem aos recursos adequados. Rodrigo, vestindo roupas simples e misturado à multidão de famílias da comunidade, observava tudo com um sorriso no rosto que não desaparecia há semanas. Dona Benedita estava sentada numa cadeira de rodas ao seu lado. Sua condição havia se deteriorado, mas ela ainda tinha momentos de lucidez nos quais expressava toda a sua felicidade por ver seu menino finalmente feliz. Dona Benedita, disse Rodrigo segurando a mão da governanta, a senhora estava certa sobre tudo. Sobre o que, meu filho? Perguntou ela confusa. Sobre o que realmente importa na vida. Letícia se aproximou dos dois, carregando 2 pratos de pamonha e paçoca de amendoim. Ela estava visivelmente grávida de alguns meses, irradiando uma felicidade serena que iluminava todo o seu rosto. Como estão, meus 2 amores? Cis, perguntou ela, beijando primeiro a testa de Dona Benedita e depois os lábios de Rodrigo. Perfeitos, respondeu Rodrigo, passando o braço ao redor de sua cintura e tocando suavemente a barriga onde crescia seu filho. Absolutamente perfeitos. Gabriel correu até ele, suado e feliz da apresentação de quadrilha. Tícia, Rodrigo, viram como dancei bem? Vimos, amor, disse Letícia, abraçando o irmão. Você foi o melhor casalzinho da festa. E agora posso ajudar a cuidar do bebê também? Perguntou Gabriel, tocando a barriga de Letícia com reverência. Claro que pode, disse Rodrigo, abaixando-se para ficar na altura do menino. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo. E você vai ser o melhor pai do mundo, respondeu Gabriel, abraçando Rodrigo com a naturalidade de quem havia finalmente encontrado a família que sempre sonhou ter. Enquanto a festa continuava ao redor, com música ao vivo, crianças brincando e famílias celebrando, Letícia observou a transformação completa que suas vidas haviam passado em 1 ano. De uma jovem desesperada vendendo água no carnaval, ela havia se tornado uma ativista reconhecida, uma mulher amada, uma irmã que havia salvado Gabriel e agora uma futura mãe. Rodrigo havia deixado de ser o empresário frio e solitário para se tornar um homem que havia aprendido que o maior luxo da vida não se comprava com dinheiro, mas se construía através do amor genuíno e do serviço aos outros. Seus hotéis continuavam prósperos, mas agora ele destinava uma grande parte dos lucros para projetos sociais, especialmente na área da saúde infantil. No que está pensando? Perguntou Rodrigo, notando o olhar distante de Letícia. Em como o amor pode transformar tudo, respondeu ela. Em como 2 pessoas que começaram como estranhas em um contrato frio se tornaram uma família.
e em como ainda temos uma vida inteira pela frente para descobrir até onde essa transformação pode nos levar, acrescentou ele. Gabriel voltou correndo com um buquê de flores do campo que havia colhido para dar à irmã. Tícia, estas são para você e para o bebê. Obrigada, amor, disse ela emocionada. São as flores mais bonitas que já recebi. Rodrigo a observou cheirando as flores silvestres com a mesma alegria que demonstraria diante das orquídeas mais caras e compreendeu definitivamente que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas sua própria alma. Quando o sol começou a se pôr sobre a Vila Nasser, pintando o céu de tons dourados e rosa, a pequena família se dirigiu para casa. Não a mansão luxuosa onde Rodrigo havia vivido por anos, mas a casa simples e aconchegante que haviam comprado juntos na comunidade, onde queriam criar seus filhos cercados pelo amor genuíno das pessoas que os haviam acolhido. Ali, naquele final de tarde perfeito, enquanto Gabriel adormecia no sofá da sala abraçado com seus brinquedos, Letícia e Rodrigo se sentaram na varanda simples da casa, observando as crianças da vizinhança brincarem na rua. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Letícia, aninhando-se no peito de Rodrigo. Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa, respondeu ele, acariciando seus cabelos. Porque tudo valeu a pena para chegarmos até este momento. E ali, com Gabriel dormindo na sala, o bebê crescendo em seu ventre, Dona Benedita descansando no quarto dos fundos que haviam preparado especialmente para ela, e o amor que havia transformado suas vidas irradiando de cada canto da casa simples, Letícia e Rodrigo compreenderam que haviam encontrado exatamente o que sempre procuraram, um ao outro, uma família, e a certeza de que alguns milagres realmente acontecem quando o amor verdadeiro encontra sua forma de florescer. Mas não me arrependo de nenhum momento que me trouxe até aqui, até vocês. Nem eu, sussurrou ela. 3 anos depois, a Rede Anjos da Esperança havia se expandido para 5 estados brasileiros, ajudando milhares de famílias com crianças portadoras de doenças raras. Gabriel, agora com 9 anos, era um menino saudável e feliz que adorava ajudar no atendimento às famílias que procuravam ajuda da organização. Rodrigo e Letícia haviam tido mais 2 filhos, Maria Benedita, em homenagem à governanta que havia falecido pacificamente 2 anos antes, e João Gabriel, que carregava o nome do irmão mais velho com orgulho. A família havia encontrado o equilíbrio perfeito entre seus projetos sociais e sua vida pessoal, provando que é possível usar recursos financeiros para transformar realidades sem perder a essência do amor que os havia unido. E todas as manhãs, na cozinha da casa simples da Vila Nasser, Letícia ainda preparava cuscuz e tapioca, enquanto Rodrigo tomava café e brincava com as crianças, revivendo diariamente a intimidade que havia plantado a primeira semente do amor verdadeiro, que transformou suas vidas para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Letícia e Rodrigo tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso. A jornada desta família nos ensina que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis e florescer quando menos esperamos. Para continuar acompanhando histórias como esta, que exploram a força do amor, da família e da transformação pessoal, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixem um like se esta história os emocionou e compartilhem nos comentários quais momentos mais os marcaram. Seus comentários e sua participação são o que nos motivam a continuar trazendo estas narrativas que celebram o poder transformador do amor genuíno. Até a próxima história. E lembrem-se, alguns milagres realmente acontecem quando abrimos nossos corações para o impossível.